Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, o Senhor conseguiu para estar aqui, para gravar mais essa live, para a glória do nome dEle, né? Então, você que está com sua Bíblia em casa, vamos meditar na palavra de Deus direitinho, né? Vamos examinar na palavra do Senhor. Hoje vamos meditar Mateus capítulo 13, a palavra de Deus, Mateus capítulo 13 e o versículo 31, a palavra de Deus, e fala assim: contou-lhe uma parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e semeou no seu campo, embora seja o menor de todas as sementes. Olha só o que Jesus disse. Aqui nós vemos, Jesus não cometeu um erro quando se referia ao grão de mostarda como sendo o menor de todas as sementes. Olha só, vamos meditar um pouco. Jesus estava se referindo a todas as sementes existentes. Jesus não estava se referindo a toda a semente existente do mundo, mas apenas aquelas que os fazendeiros palestinos de então semeavam em seu campo. Isso é claro pela frase que um homem tomou e plantou no seu campo. E é um fato que a semente da mostarda era a menor de toda a semente, que o fazendeiro judeu do primeiro século semeava em seu campo. Assim não há contradição alguma entre a ciência e as escrituras. Que Jesus disse era literalmente verdadeiro no contexto em que ele falou. Então aqui a palavra, quando Jesus falou que a semente de mostarda era uma semente, menor de todas as sementes, era a menor de todas as sementes daquela época para o judeu. No entanto que a explicação aqui está falando que é um fato que a semente de mostarda era o menor de toda a semente que o fazendeiro judeu do primeiro século semeava em seu campo. Então, Jesus não está referindo em toda a época a semente de mostarda, que era a menor, de toda a semente do mundo, não. Jesus estava referindo que era a semente menor, a semente de mostarda, para o judeu que semeava no seu campo. Era isso que Jesus estava falando do primeiro século. Assim não há contradição alguma, entre a ciência e as escrituras, e também não há nessa passagem Jesus, não está havendo erro em Jesus, porque Jesus não está falando de semente, da semente de todo, a menor de todo a semente do mundo inteiro, mas sim do local, da região, da época do primeiro século. Então, o que Jesus estava referindo era isso, mas tem algumas pessoas que tá dizendo que Jesus mentiu, que Jesus estava mentindo, que não há verdade, porque tem outras sementes menor do que a mostarda. As pessoas dizem que tem outra semente menor do que a mostarda. Mas nós analisando bem, estudando mais a fundo, Jesus estava referindo a semente de mostarda menor daquela época para um judeu fazendeiro que plantava o seu campo, e não
ele está referindo de semente, de toda a semente mundial. Não, era local. Para o judeu lá que plantava a semente no seu campo, era menor lá da região lá, local. Para o judeu fazendeiro que semeava sua semente de mostarda, isso era menor. Mas não há, Jesus não está mentindo e também não está havendo, né, uma mentira aqui dentro da Bíblia Sagrada. A partir de agora por diante eu vou trazer ensinamentos sobre sobre aparente contradição, que muitos estão dizendo que está havendo contradição, mas dentro da Bíblia Sagrada, mas a palavra de Deus ela se complementa, ela não mente. A palavra de Deus ela é fiel e verdadeira, né, meus irmãos? Então, graças a Deus, foi até aqui, né? Você já deu para explicar, para entender, né, a palavra do Senhor Jesus Cristo, e fique na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.